Você pode estar vivendo uma vida inteira e ainda assim nunca ter pensado de verdade. Isso parece exagero, mas não é. A maioria das pessoas acorda, trabalha, consome conteúdo, repete opiniões e dorme, sem nunca questionar profundamente aquilo que acredita. Vive no automático, vive no piloto automático da mente. E o mais perigoso, acha que está pensando. Immanuel Kant, um dos maiores filósofos da história, chamou isso de menoridade. Não é falta de inteligência, não é falta de capacidade, é algo muito mais sério. É a falta de coragem de usar a própria mente. Segundo Kant, o ser humano prefere permanecer confortável do que ser livre. Prefere seguir opiniões prontas do que enfrentar o desconforto de pensar por si mesmo. E isso cria um tipo de prisão invisível, uma prisão sem grades, mas extremamente poderosa. Agora pense comigo, quantas opiniões que você tem hoje são realmente suas? Você acredita no que acredita porque analisou profundamente, ou porque alguém te ensinou assim, porque viu muitas pessoas dizendo a mesma coisa, porque parecia mais fácil concordar do que questionar? A verdade é dura. A maioria das pessoas não pensa, apenas repete. Repete o que ouviu na internet. Repete o que a família disse. Repete o que a cultura ensina. Repete o que é mais aceito. E com o tempo, essa repetição vira identidade. E aqui está o perigo. Quando você não pensa por si mesmo, você se torna facilmente manipulável. Qualquer pessoa com autoridade, influência ou confiança pode moldar suas ideias. Você passa a viver uma vida que não foi construída por você, mas instalada em você. Imagine alguém que escolhe uma profissão não porque refletiu sobre isso, mas porque é o certo ou todo mundo faz. Anos depois, essa pessoa se sente vazia, cansada, perdida e não entende o porquê. Ou alguém que defende uma opinião com força, mas nunca parou para estudar o outro lado. Nunca questionou, nunca duvidou. Essa pessoa não está defendendo uma ideia, está protegendo uma crença que nem sabe de onde veio. Esse é o retrato de uma mente que não pensa. Kant dizia algo poderoso. Ouse saber. Tenha coragem de usar seu próprio entendimento. Perceba a palavra-chave aqui. Coragem. Pensar por si mesmo não é confortável. É difícil, é solitário em muitos momentos. Porque quando você começa a questionar, você inevitavelmente começa a se afastar da multidão. E a maioria das pessoas tem medo disso. Medo de estar errada, medo de ser rejeitada, medo de parecer diferente, medo de sair do padrão. Então ela escolhe o caminho mais fácil, concordar. Mas existe um preço silencioso nisso. Você pode até se sentir aceito, mas perde algo muito maior, sua liberdade mental. E sem liberdade mental, você não vive, você apenas reage. Reage ao que vê, reage ao que ouve, reage ao que te dizem. Sua vida vira uma sequência de respostas automáticas. Agora, pare e observe sua rotina. Quando você vê uma notícia, você questiona ou aceita. Quando alguém te dá uma opinião, você analisa ou concorda automaticamente. Quando você toma uma decisão importante, você reflete ou segue o fluxo? Essas perguntas são desconfortáveis, mas necessárias, porque pensar por si mesmo não significa sair discordando de tudo. Não significa ser rebelde sem causa. Significa algo muito mais profundo. Significa assumir a responsabilidade pela própria mente. Significa filtrar o que entra, questionar o que fica e decidir conscientemente no que acreditar. Na prática, isso muda tudo. Uma pessoa que pensa por si mesma não é facilmente levada por modismos. Não muda de opinião a cada tendência. Não vive baseada na aprovação dos outros. Ela observa, analisa, reflete e então decide. Isso traz uma força interna absurda, mas também exige disciplina. Você precisa aprender a ouvir sem absorver tudo. Precisa aprender a duvidar sem se tornar cínico. Precisa aprender a questionar sem perder a humildade. E principalmente, precisa aceitar que
que muitas vezes você vai descobrir que estava errado. E isso não é fraqueza, isso é crescimento. Agora, vamos trazer isso para algo ainda mais real. Pense nas redes sociais. Milhares de opiniões sendo jogadas na sua cabeça todos os dias. Vídeos, comentários, tendências, tudo tentando te convencer de algo. Se você não pensa por si mesmo, você se torna um reflexo desse ambiente. Você começa a falar igual, pensar igual, reagir igual. E sem perceber, perde sua identidade. Agora, pense na sua vida pessoal. Quantas decisões você já tomou apenas para agradar alguém? Quantas vezes você já deixou de fazer algo porque não é o que esperam de você? Quantas vezes você já se calou para evitar conflito? Isso não é paz. Isso é ausência de posicionamento. E a ausência de posicionamento é um dos maiores sinais de quem não pensa. Kant não estava apenas falando de filosofia, ele estava falando de liberdade, porque, no fim, pensar por si mesmo é um ato de libertação. É sair da dependência mental, é parar de terceirizar suas decisões, é assumir o controle da sua própria consciência. Mas aqui vai um ponto importante. Isso não acontece de um dia para o outro. É um processo. Começa com pequenas atitudes. Começa quando você decide não aceitar algo apenas porque sempre foi assim. Começa quando você faz uma pergunta a mais. Quando você busca entender antes de concordar, quando você se permite pensar com calma, sem pressa, sem pressão. Com o tempo, sua mente muda. Você se torna mais consciente, mais crítico, mais seguro e algo interessante acontece. Você começa a enxergar o mundo com mais clareza. Você percebe padrões, percebe manipulações e isso pode ser desconfortável no início, porque você começa a ver coisas que antes passavam despercebidas, mas ao mesmo tempo isso te dá algo que poucas pessoas têm: autonomia. Agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Se tudo que você acredita hoje estivesse errado, você teria coragem de recomeçar? Ou você continuaria defendendo essas ideias apenas porque já se acostumou com elas? Essa pergunta revela muito mais do que parece, porque no fundo, pensar por si mesmo exige humildade para mudar e coragem para sustentar o que você acredita, mesmo quando é difícil. E aqui está o confronto final. Você está realmente vivendo como alguém que pensa ou como alguém que apenas repete? Você está construindo suas ideias ou apenas herdando elas? Você está no controle da sua mente ou alguém está pensando por você? Se essas perguntas te incomodaram, isso é um bom sinal. Significa que você ainda tem algo que muitos já perderam: a capacidade de refletir. Agora a decisão é sua. Você pode continuar no automático, vivendo de opiniões prontas, ou pode assumir o controle da sua mente e começar de fato a pensar por si mesmo. E se você quer evoluir mentalmente e aprender a enxergar além do óbvio, considere se inscrever neste canal e acompanhar os próximos vídeos. Aqui, o objetivo não é te dar respostas prontas, é te ensinar a pensar. Até o próximo vídeo.